E aí, meninas e meninos? Vamos criar um personagem juntos aqui do Lendas e Mitos, para vocês verem como é que ele começa. E, gente, um aviso que eu não lembro agora, não me recordo se eu avisei no último vídeo, é que as regras desse PDF, eles são, vamos dizer assim, né, é o livro principal de regras, né? Ou seja, com ele sozinho você consegue jogar e fazer alguma coisa, dar asas à sua imaginação. Mas a minha ideia é, com o tempo, ir criando aventuras, né? Tipo, assim, cenários, enredos e etc. Por que que eu digo isso? Porque, na minha experiência, conforme eu fui jogando e fui testando o sistema, tem horas que só ficar criando mapa ali de forma aleatória é muito legal. Mas às vezes eu vejo um mapa bonito na internet e penso, caramba, eu quero jogar alguma coisa nesse mapa. Ou pelo menos assim, tive ideia de criar algo em determinado mapa. Ou eu quero fazer uma aventura que não tem nada a ver com as opções que o oráculo desse PDF me dão. Gente, as últimas 4 vezes que eu parei para jogar o Lendas e Mitos, eu não usei o oráculo dele mesmo naquela parte do algo aconteceu, você precisa e se não. Não usei. Eu já cheguei com uma opinião formada, vamos dizer assim. Inclusive, a última aventura eu quero editar ela para mandar o PDF para vocês também, que era uma missão de resgate de um prisioneiro dentro de uma vila fortificada e depois, né, da busca dele, a fuga. Nossa, muito legal. Tinha escalada, tinha causar incêndio para chamar atenção e furtividade e várias técnicas. Eu acho que deu para aproveitar muito bem todos os aspectos do personagem. Inclusive, sabe o que a gente vai fazer? Vamos criar esse personagem para jogar essa aventura. Talvez não nesse vídeo, mas a gente vai começá-la. Porque eu não tenho nenhum, como eu fiz tudo na mão, eu não tenho uma imagem para mostrar para vocês o que eu estou pensando. Mas enfim, vamos lá. Criando o personagem. Falo pra caramba, né? 2 minutos pra introduzir o vídeo, cara. Vou botar um aviso lá depois. Pule para 2 minutos. O vídeo começa lá. Vamos lá. Atributos. Força. O óbvio precisa ser explicado algumas vezes, tá? Tarefas que exijam força física, como combate corpo a corpo, levantar objetos, carregar alguma coisa, derrubar uma porta, carregar itens faz diferença, Yuri? Não, não faz. Como vocês podem ver, a mochila aqui embaixo, na ficha de personagem, são essas linhazinhas mesmo, tá? Então, Yuri, então só tem um, dois, três, quatro, 5 itens? Não, se você quiser botar 10, você bota uma linha aqui no meio e enche mais. Mas é aquilo que eu falei, gente, o OSR, ele tem essa coisa, né, de ser muito flexível com poucas regras, mas, ao meu ver, e como criador do, desse jogo específico, eu sugiro fortissimamente que vocês usem o bom senso de vocês. E aí vou mostrar para vocês como é que eu também posso, como me ajuda a pensar no quanto que cabe na minha mochila, na hora que a gente for rolar a mochila que a gente tem. Mas vamos lá, destreza. Dita sua precisão e coordenação motora fina, necessário para atirar, manusear ferramentas pequenas, tentar destrancar um cadeado, deixa eu ver o que mais. Tá, para realizar tarefas que exijam precisão no geral. Ou seja, você vai usar flecha, você vai abrir um cadeado, você vai fazer, o que mais? Amarrar seu sapato, dar um nó, você vai passar o gancho em algum lugar, enfim, coisas que vão exigir coordenação motora, sabe? Coisas que você vai ter que ser ali mais delicado, mais preciso, mais concentrado e menos força bruta, sabe? Sabedoria, que é a nossa atenção, nossa memória, nossa capacidade de bolar e desenvolver estratégias. Ou seja, tarefas que exijam das suas faculdades cognitivas, ou seja, tudo que você vai usar sua mente para. Ah, Yuri, por que não tem inteligência? Inteligência nos RPGs é um atributo muito comum quando a gente vai trabalhar com magia e etc. E no Lendas e Mitos, até então, pelo menos nessa versão e em todas que eu pensei até agora, não tem magia. Sinto muito se você é um fãzaço de mago, mas aqui é um RPG de baixa fantasia, tá? Não tem carisma, como é que eu vou persuadir alguém, e etc. Cara, usa sabedoria, não tem problema. Aqui, sabedoria, como eu falei, ele está mais voltado a faculdades cognitivas, ou seja, engenharia social, capacidade de persuasão, oratória e etc. Está relacionado a faculdades cognitivas, porque na teoria cognitiva comportamental a gente está falando de treinamento de habilidades sociais, né? De habilidades sociais, né? Treinamento seria se a gente fosse usar isso na clínica, mas são habilidades sociais. Então, isso está dentro de sabedoria também. Aí você vai usar o seu bom senso, porque você pode ter uma super atenção, uma super memória, uma super capacidade de explorar terreno e etc.
E isso significa que seus pontos de sabedoria são altos, mas não quer dizer que necessariamente você vai ser uma boa de boa e uma pessoa de alta persuasão. Então, pensa e vive qual é o personagem que você vai estabelecer. Inclusive, se você quiser, se você está com esse material impresso, preenche isso aqui. E aí, na parte de trás, escreve quem é você, o que que você fez da vida e etc., quem você era antes de ser capturado, para ajudar a fazer aquele roleplay, aquele momento de imersão. Gente, ao meu ver, o RPG solo, ele é um momento de desconexão, sabe? Tipo, com tecnologia, com pensamento acelerado, com coisas que distraem a gente no dia a dia. Ele é a oportunidade que a gente tem da gente descansar dentro do que a nossa própria mente pode criar. E o nome disso é criatividade. Einstein dizia, né? Criatividade é a nossa inteligência se divertindo, brincando. E é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, usem o bom senso e a criatividade. E lembrem que o jogo solo, ele é altamente letal, pelo menos esse é. Então também não se apegue ao personagem, porque ele é mais um. A diferença é que ele tem habilidade e capacidade para tentar superar os desafios e você vai tentar ajudá-lo a superar isso. E se não der, não deu, parte pro próximo. Ficou uma história interessante ali, tá? Pelo menos eu acho que, sei lá, se você fazer uma estatística alta aqui de cabeça, 10 aventuras que eu joguei, 3 eu cheguei no final. Então, assim, quando é algo muito difícil, quando você chega, a sensação de vitória lá é diferenciada, tá? E aqui a gente tem duas formas diferentes de preencher os nossos atributos, tá? Primeiro, você pode pegar o mais 2, mais um e o zero e botar como você quiser. Será que o meu mouse aparece para vocês? Acho que sim, ele na tela está aparecendo, acho que chega para vocês também. Você pode botar do jeito que você quiser, ou você pode sortear. Como é que a gente faria esse sorteio? Bom, aqui em cima aqui da minha câmera, vocês podem ver que tem três dadinhos. Então, ó, eu lanço eles. 2, 3, 4, deu 9. Então, 9 eu vou conferir aqui na tabelinha, ó. 9 seria zero, tá? E aí eu posso ou tirar os três resultados e depois distribuir, ou eu posso ir fazendo por ordem. Se fôssemos fazer por ordem, deixa eu copiar e colar aqui, eu sei que eu já teria aqui zero. Vamos ver de destreza. 5, 6, 7, 12. 12 dá. Nossa, 12 dá certinho pro zero. Ó. Se fosse mais um, ia ser pelo menos um. Tá. Aqui deu 11 também. Olha só, que interessante. É um personagem com nada de especial. O que isso aqui significa? Que ele é ruim? Não necessariamente, mas é porque aqui em teste de personagem a gente não vai ter nenhum modificador que vá ajudar. Vamos lá, próxima parte. Pontos de vida 3d6 mais 9. Rolei 3 dadinhos. 8. Então aqui temos 17 pontos de vida. 17. 9 mais 8 dá 17. Muito bem. Defesa. A gente começa com 10. Aqui no lugar da barrinha tem um maisinho, tá? E a gente vai descobrir isso daqui a pouco. Perícias, escolha 3. Cara, como eu sei qual vai ser a aventura que a gente vai fazer, que é aquela que eu falei pra vocês mais cedo, eu já vou escolher baseado nela. Então eu sei que escalada vai ser bom, até porque a gente não tem atributo nenhum, né? Pra complicar a nossa vida. Gente, eu tenho isso tudo aqui impresso, tá? Porque não faz muito sentido, é porque eu não tenho nenhum suporte aqui que vai filmar de cima, então ainda assim não vai ficar legal, então eu vou fazer assim mesmo. O que mais a gente precisa? Furtividade, porque eu sei que a gente vai precisar também, e armadilha. Não, artes marciais, porque vai ter combate. É, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre, mas vocês conseguem ler aqui do lado, pausar o vídeo e ler, ou pegar o PDF depois e ler também para saber o que cada habilidade vai fazer. Como essa aventura ela não é de exploração, ela é tipo assim, um entra e sai, né? Tipo assim, resgate e sai. Se tudo der certo, a gente sai, né? A gente não vai precisar dessas outras habilidades. É, aqui eu botei, ó, por exemplo, a armadilha. Ele detecta usando um teste de sabedoria e desarma. É, aqui, pessoal, não é necessário para. O que eu quero dizer é, se você entrou eventualmente em algum lugar e você quer ver se tem alguma armadilha, você primeiro tem que detectá-la, caso você não a esteja vendo. Isso significa que se você, ao contrário do Camo, né, que é isso aqui que eu estou criando agora, tivesse algum modificador de sabedoria, você acrescentaria nesse teste de personagem aqui.
tá? E para desarmar, você desarmaria com destreza. Se tivesse algum modificador, você somaria ao teste de personagem dele. Botei aqui, ó, necessita de teste de personagem para utilizar. Como é que eu sei se tem ou não tem? Faz um teste, tá? Digo, perdão, quando vocês estiverem ali naquela parte de dungeon crawling da vida e cair a armadilha, você já sabe que ela tá lá. Você sabe, o seu personagem não. E aí você vai ter que fazer esse teste para detectar caso você tenha essa habilidade. E aí, se você detectá-la, beleza, ele viu. E aí você pode tentar desarmar. Se você não conseguir desarmar, você vai levar o dano, tá? Acontece. Isso é uma coisa, gente, que no solo, eu pelo menos ainda, não consigo pensar numa estratégia de como superar essa questão da armadilha. Porque é legal a questão da armadilha quando ela é um fator surpresa, né? E no solo, cara, muitas vezes a gente sabe, mas o personagem não. E aí a gente tem que dar um jeito de trabalhar com essa informação, tá? Agora vamos aos equipamentos iniciais. Gente, eu não vou começar a aventura nesse vídeo não para não ficar muito grande, tá? Porque eu tô cansado de fazer vídeo. Imagina, a pessoa que não me conhece vai entrar no canal, vai ver que todos os vídeos têm 30 minutos. Nossa, nem ficava, né? Principalmente hoje em dia que tudo é muito acelerado. Então, deixa eu tirar esses dados daqui. Oh, meu Deus, como é que tira o dado? Ih, será que travou? Não. Ó, eu vou escolher um aqui e vou rolar, tá? Esse aqui que caiu o número 1zinho, ele que vai ser o meu 1d6 da vez. Tá aqui, ó, 5. Pô, 5 é bom. Peguei a melhor mochila que podia ter. Ou seja, eu tenho uma pederneira. Nossa, ficou grandão. Aí, tá aqui no 9. Vou botar 8, né? Número par. Supersticioso. Então eu tenho uma pederneira. Eu tenho uma comida. Comida eu vou botar assim um, que aí depois se pegar mais ou menos, vai ficar assim. O que mais eu tenho? Uma arma e um saco de dormir. Deixa eu botar o saco de dormir aqui, porque tipo, tem que mudar de página. Gente, saco de dormir facilita muito a vida. Sabe pra quê? Pra dormir. Ai, ai. Tá. Ele é mais uma questão de. Como é que eu posso dizer? Quando você faz um abrigo, é como se fosse um. Pô, como é que eu posso dizer? Vamos dizer que o saco de dormir, ele é mais uma coisa, uma questão de role-playing, assim. Eu ainda não pensei, mas a gente pode pensar, talvez num bônus ali de rolagem para quando você for dormir. Porque, ao meu ver, quando você cria um abrigo, você está protegido do tempo, do vento e etc. Mas não necessariamente você tem conforto. E o saco de dormir, ele dá esse conforto. Então eu botaria ele em algum bônus ali de dormir. Coisas que a gente vai descobrindo conforme a gente vai fazendo. Vou até anotar aqui para depois atualizar. Vamos lá, e agora eu tenho que rolar um D6 para descobrir qual é a minha arma. Ah, e aqui tá uma coisa interessante que até um amigo perguntou mais cedo. Ah, eu sorteei os meus atributos aleatoriamente. A força deu 0, a destreza deu 2, ou seja, seria um excelente arqueiro, mas um péssimo combatente corpo a corpo. Posso escolher minha arma? Cara, pode. Mas também lembra que a ideia, né, desse cenário de fuga e etc., você pegou o que estava pelo caminho. Então não quer dizer que você é muito bom de tiro, que você vai se deparar com um arco. Às vezes não era isso que tinha ali na tua mão. Mas nessa aventura aqui específica, a gente sabe tudo que está acontecendo, né? Então, assim, sabe tudo que está acontecendo. Por exemplo, ela não vai seguir as regras núcleo do, do nosso jogo, porque ela já é uma aventura à parte. Como eu falei, eu vou escrever ela e vou mandar no PDF depois. E eu quero começar por ela e não pelo PDF que a gente já tem até agora, porque eu acho que essa aventura ela mostra tudo o que eu pensei e que o sistema aborda, tá? As técnicas de escalada, exploração de ambiente, combate, fuga, furtividade, trabalhos, né, minuciosos ali de abrir fechaduras, etc. Então, vamos dizer que é uma missão tutorial, tá? Eu quero ir com uma espada, porque nesse caso aqui, o nosso personagem, espada, cadê ela? E o dano é 2d6. O nosso personagem, que é o Kami, ele é um. Como é que eu posso dizer? Ele está a serviço do reino dele para capturar não, né? Resgatar esse prisioneiro, esse que foi feito prisioneiro pelos nossos adversários, inimigos do reino, né? Então ele já foi preparado para essa missão. O que também me faz trazer a observação que quando eu rolei a mochila,
Aqui é usando as regras básicas do nosso PDF, né? Que seria se você estivesse fugindo e agora você está no mundo, e aí vamos ver o que que vai dar. Então, aqui a gente vai usar tudo, na verdade, porque essa fuga aí vai levar uns 2, 3 dias. Então tá tudo certinho, tá? Eu ia puxar esse assunto agora, foi mal, porque eu tava na expectativa de que, como é uma missão de entrar, resgatar e fugir, ela acabasse em menos de um dia. Então a gente não ia precisar desses recursos aqui de mundo aberto, mas vai ser necessário. Por exemplo, se a gente conseguisse, de alguma forma, 2 pontos de experiência, a gente conseguiria mais uma habilidade. E aí eu teria certeza que a que eu pegaria aqui seria caça, tá? Deixa eu ver, cadê a descrição delas aqui para passar para vocês. Caça, abate animais na região para obter alimentos e itens. E aí, bom, e aí depois a gente fala mais sobre esse resto aqui. Por quê? A gente vai ter que fugir. E aí provavelmente a gente vai ter que dormir em algum momento. E como eu já tenho um saco de dormir, a probabilidade, tipo assim, de achar uma caverna ou algum lugar assim para dormir e não sofrer nenhuma punição do ambiente já é mais legal. Agora, para procurar alimento, gente, às vezes é um pouquinho chato, tá? Às vezes achar, tipo, caça ou itens para construir abrigo, etc, pode ser um pouquinho chato. Bom, enfim, deixa eu ver, falta alguma coisa aqui? Movimentos de giz, atributos feitos, habilidades, mochila está feito, XP, defesa. Então, pessoal, como eu falei, como é uma missão pronta e eu quero que vocês vejam como ela funciona, eu vou escolher aqui, a gente tem uma espada, ele tem que ir leve. Então, não estou levando em consideração que o nosso personagem tem um escudo, que ele tem que ir com menos coisa possível. E uma cota de maré seria pesado demais, então ele está com uma armadura de couro. Isso significa que a CA dele, em vez de 10, vai ser 11, porque ele tem uma armadura de couro CA mais um. Inclusive, depois da nossa diagramação, fazer uma outra ficha de personagem, que essa aqui tá improvisada também. Mas, pelo menos a gente já tem um. Beleza? E aqui, se a gente tiver qualquer punição, alguma coisa assim que a gente ainda não tem nesses recursos aqui, mas nos suplementos que eu criei já tem algumas regras especiais que podem fazer isso aqui alterar, então eu já deixei aqui o espaço aberto. Marcador de tensão só funciona quando a gente está dentro de alguma masmorra, uma caverna ou algum lugar fechado. Beleza? Então, personagem criado. Se ficou qualquer dúvida no processo de criação, se vocês quiserem saber mais sobre as habilidades, dá uma lidinha, ou pega o teu PDF, ou manda mensagem aí. E aí, o próximo vídeo já vai ser o começo da nossa aventura e eu vou buscar algumas imagens aqui para ajudar a gente a visualizar o que está acontecendo, beleza? E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.